te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorai-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no versículo de 21 a 43. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que havia 12 anos estavam com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastado tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, por meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensou: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltou-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe tudo a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, basta ter fé.
e não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão, esse choro? A criança não morreu, ela está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os 3 discípulos que o acompanhavam, depois entraram no quarto onde estava a menina. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma obra grandiosa de Jesus. Esse milagre da filha de Jairo e da mulher que tinha a hemorragia há 12 anos. Aqui nós vemos 2 situações. A primeira situação fala de um pai que tinha muito amor pela filha, né? Como qualquer pai que se preze deve ter. E naquele momento, ele, que já tinha visto falar de Jesus, ele viu que ele, como pai, não tinha mais nada que fazer para libertar a filha. E ele então cai aos pés de Jesus e suplica, porque viu que através de Jesus ele acreditava que ela pudesse ser curada. E Jesus então o acompanhou para ir até a sua casa, e Jesus ele vai caminhando e a multidão vai o acompanhando. Quer dizer, essa multidão que tanto precisa, é nessa multidão que Jesus encontrou essa mulher, que Jesus encontrou essa menina. São tantas as situações na multidão que caminha junto com Jesus, que vai recebendo a graça e o poder e a glória. E aí então Jesus encontra com essa mulher. E aí ela olha, né, vendo Jesus caminhar no meio daquela multidão, e ela já tinha experimentado muito da medicina, até que no Evangelho diz que ela tinha gastado tudo que possuía e ainda tinha piorado de vez de melhorar. E ela olha para Jesus e fala: se eu tocar ao menos na orla do manto, na barra da sua roupa, eu ficarei curada. E ela tocou, e aí ao tocar, ela ficou curada. E Jesus falou assim: quem me tocou? Os discípulos falaram: mas essa multidão que te comprime ainda pergunta quem te tocou? Aí porque Jesus percebeu que dele saiu uma força. Amado, a fé, que coisa linda é acreditar. A nossa fé, ela faz com que de Jesus saia uma força. É essa força divina que sai de Jesus que tanto nós, na nossa humanidade, precisamos. Nós temos necessidade dessa força, essa força que Jairo não tinha, essa força que a hemorraíza não tinha, essa força que você não tem, essa força que eu não tenho, essa força que precisa, que nós necessitamos dessa força que só pode vir de Jesus. Dele saiu uma força. Esse é o sentido, amado. Por isso que nós precisamos de Deus, porque Ele tem a força que nós necessitamos para a nossa cura, para a nossa libertação. Aqui Jesus não faz só uma cura física, mas Ele faz uma cura também espiritual. E aí então ele chega na casa de Jairo, eles já estavam todos apavorados, sofrendo, porque a menina já tinha morrido. E ele, como ele foi lá, com esse intuito, dessa força
que tem poder além daquilo que nós imaginamos. Não só uma força que pode curar uma doença incurável para a ciência, como da hemorraíza, mas também uma força que vai até aquela menina, porque ele tinha confiança. Se ele, olha que coisa linda, amados, se ele soubesse que ela ia morrer, ele ia correndo antes, mas ele sabia que ele tinha poder de ressuscitá-la. Esse é o nosso Deus. Ele vai caminhando e vai curando, porque aonde ele chega, as coisas são transformadas, e aí ele pega na mão da menina e fala, Talita, Talita cum, levanta. E a menina levantou e ele mandou dar de comer para mostrar que ela estava viva, que ela tinha, ele tinha voltado a viver, né? Voltado à sua natureza natural. Então que Deus possa sempre nos ajudar, amados, pela nossa oração, pela nossa a escuta da palavra, essa palavra libertadora de hoje, que nós possamos sempre estar com os ouvidos abertos à palavra de Deus, porque essa palavra sai, essa força divina que tanto nós precisamos para acreditar, para ter fé. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.